Oi, eu sou a Ana Gabriela e esse é o Tic Tac Go. E hoje estou aqui com a Érica, com a Natália, e nós vamos falar de um assunto que a gente não tem como ignorar, né? Por mais pesado que seja. E antes das meninas se apresentarem e, enfim, a gente trocar uma ideia, eu acho que é válido dizer que... Deixar aqui um alerta de gatilho, né? Porque a gente vai tratar sobre agressão sexual nesse episódio, que pode ser gatilho para muitas pessoas. Então, se você não tá num dia bom, se você não se sente confortável com esse assunto, pule esse episódio ou deixe para escutar outro dia. E é isso. Meninas, olá. Oi, Olá. gente. Oi, gente. Bem ninguém tá, né? Não. Que semaninha complicada, né? Mas Horrorosa. é aquilo, ninguém aqui queria estar falando nisso. A gente queria muito bem poder ignorar esse tipo de coisa, mas é impossível, né? Sim. Não dá pra deixar isso passar. Faz parte do um dos nossos deveres, eu acho, como uma página do tamanho que a gente é, falar sobre isso e esclarecer essas coisas para o nosso público. Então, né, vamos lá. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Uma coisa que eu tava conversando com a outra Natália é que tem muitas pessoas que não sabem inglês, mas que gostam do esporte e tem só os portais aqui no Brasil, né, para trazer todos os tipos de notícia da liga. Então não tem como a gente só abordar o esporte e deixar todas essas outras questões de fora. Eu acho que, como a Erika falou, é o nosso dever trazer tudo isso e aí as pessoas avaliam o que elas querem consumir ou não, mas a gente, como NHL Brasil, um dos maiores portais aqui do Brasil, não tem como fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Exatamente. Então, Não tem como. Se você não sabe o que está acontecendo essa semana, nós temos atualizações sobre o caso do Blackhawks, as investigações do caso de agressão sexual lá em 2010, elas foram concluídas, a vítima veio a público e, enfim, o relatório também está público. Ficamos sabendo de várias coisas, estamos indignados com várias coisas e vamos comentar tudo aqui. E primeiro a gente vai fazer uma contextualização, né, para quem não sabe do que a gente vai falar e tal. Então, bora lá. Eu acho que tudo começou no início do ano, né? Eu não consigo me lembrar, porque desde que começou a pandemia, pra mim, a gente tá em apenas um gigante ano. Uhum. Tipo, eu não consigo mais distinguir o que foi 19, 20 e 21. Mas surgiu que o Blackhawks estava levando um processo, né? Eu esqueci a palavra. Por falhar em denunciar. Eu esqueci a palavra completamente. Mas, tipo, ele estava sendo processado por não ter denunciado um caso de abuso sexual dentro da franquia. Uhum. Eu acho, Érica, que foi esse ano, porque eu lembro que logo ali nos primeiros episódios do TTG, a gente abordou esse assunto. Eu acho que deve ter saído ali por abril, então. Então foi isso mesmo. Eu realmente, assim, eu não me liguei muito, assim, no tempo, pra ser bem sincero. E a partir daí começou uma cobertura bem falha da imprensa. A gente teve um jornalista que eu consigo me lembrar que teve uma cobertura excepcional, que fez o trabalho que inúmeros insiders que a gente conhece e não fizeram, que é o Rick Westhead, que o perfil dele no Twitter, para caso alguém queira acompanhar essa função, que ele ainda tá falando sobre isso, é @rwesthead, que é WESTHEAD. Aí ele começou a ir atrás e começou a procurar, ficar sabendo mais coisas. E ele ia trazendo cada vez mais detalhes horríveis sobre o assunto. E que a gente foi ficar sabendo, assim. Então, desde então, vem sempre sendo assim.
O time foi falar alguma coisa, eu acho, só por agora, se eu não me engano. Não, só por agora. Não, eu minto, é verdade. Eles falaram antes quando eles anunciaram que ia fazer a investigação. Que é a investigação que saiu agora. Mas também sempre daquele jeitinho Blackhawks, né? Então. Tipo, a gente vai investigar e não temos mais nenhum comentário por agora. E foi isso. Eles falaram que, de início, eles falaram que as acusações não tinham mérito. Eles praticamente falaram que a pessoa que foi abusada não estava falando a verdade. O que é complicado de se pensar depois de tudo que saiu agora. Exatamente. Então, o resumo do caso é isso, né? Aos poucos ia saindo entrevista com alguns jogadores da época que não estão mais na NHL. E o caso curiosíssimo, né? Todos esses jogadores que não estão mais na liga lembram do acontecido e falam que sabiam do acontecido. Os jogadores atuais, Toews e Kane, e o Duncan Keith também, a gente não pode esquecer dele, né? Porque ele não tá mais no time, que ele não tá nessa função. Diz que ninguém sabia. Que cara de pau, né? É bem assim, curioso. No relatório tá escrito que mais de 139 pessoas foram entrevistadas, né? Sim, teve gente que recusou ser entrevistada. Por exemplo, o Duncan Keith falou que ele não foi entrevistado. Mas, sabe, eu duvido muito que não tenham ido atrás dele. Ele deve ter recusado. Ele deve ter recusado, exatamente. Vergonha. Os caras acham que todo mundo é burro, né? Que eles são os inteligentes. Que ódio. Chega a ser patético, né? Eu lembro que teve um episódio do TTG que a gente tava falando sobre esse assunto, que um cara que jogava no Flyers na época o falou Carcillo. que um jogo... Isso! Carcillo. Foi? Não me lembro o nome dele. Que quando eles foram jogar contra os Blackhawks, haviam essas, entre muitas aspas, fofocas entre os bastidores, entendeu? Então, assim, se os caras dos outros times sabiam o que estava acontecendo, como é que os caras do próprio time não saberiam, entendeu? Como é que o capitão, o Jonathan Toews, não ia saber? Ai, mas ele tinha 20 anos na época. E daí? Ele tinha 22 anos, 2 anos a mais do que o jogador que foi abusado. Exato. Sabe? E assim, 10 anos se passaram, entendeu? E a mentalidade não mudou. Exatamente. E a gente vai comentar, eu acho, mais agora sobre o que eles falaram depois, sobre as consequências, tudo. Mas praticamente ninguém mudou a cabeça, não. Todo mundo segue com a mesma cabeça. Não sei, Ana, se tu abriu aí o link, quer contextualizar um pouco o caso em si. Não tô com nenhum link aberto. Você tem algum aí? Não. Eu tô com do NHL, eu tô com a matéria da LL. Eu tenho umas coisas assim na cabeça só. Você quer? Começa então, Nath, se você quiser. Tá. Eu vou falar um pouco, então, da carreira, né, do Kyle Beach, pra gente saber. Sim, contextualizar um pouco. Kyle Beach, que essa semana deu entrevista pro Rick, que é o jornalista que comentou, e ele se identificou como a vítima dos casos de abuso. E você deve estar se perguntando, tá, mas quem foi que abusou dele? Não foi nenhum dos jogadores que a gente mencionou, foi o técnico de vídeo da época, né? Sim. Que o nome dele é Brad Aldrich. Então, Brad Aldrich, que era o técnico que abusou, e o Kyle Beach, que era o jogador, a vítima das agressões sexuais. Assim, só um pouquinho antes de falar, que saiu o relatório, né, essa semana, que praticamente deixou muito bem claro quem era o jogador. Exato. E acho que foi a partir disso que ele optou por fazer essa entrevista com o Rick Westhead. Porque, a princípio, óbvio, as pessoas estipulavam, se questionavam quem era, mas não existia um palpite, entre aspas, uma certeza, exatamente. Então, foi a partir do relatório, que nem isso eles conseguiram fazer direito, né? Porque, tipo, deixou bem claro quem era a pessoa que estava acusando, que ele veio a público. Mas... Eu acho que é legal a gente mencionar que John Doe não é o nome da pessoa.
É uma nomenclatura que eles usam para quando, enfim, eles não estão dando o nome real da pessoa. Então, é John Doe para homens e Jane Doe para mulheres. Exatamente. Então, Nath, vai daí. Então, o Kyle Beach, né? Ele jogou nas ligas de hóquei júnior e ele foi escolhido no primeira escolha em 2008. E lá, né, o sonho de jogar na NHL começou. Isso foi um caso, foi um abuso sexual que aconteceu com uma escolha de primeira rodada. Então, eles simplesmente depois se livraram, né, dele. Eu ia comentar rapidinho isso. Não apenas o abuso, como todo o descaso aconteceu com a escolha de primeira rodada deles. Do próprio, né? O time não teve nenhum tipo de suporte. Então, se isso acontece com uma pessoa de primeira escolha, o que será de primeiro round? Sabe, qual é assim, os que são draftados depois, mais tarde, quais são as chances de algo desse tipo acontecer, deles, sei lá, falarem, isso daí que ele tá fazendo tá saindo depois de 10 anos. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai ouvir falar de muito mais coisa. E isso é muito triste, porque a gente vive numa época que não deveria ser assim, sabe? Mas, enfim. Em 2010, o Caio foi chamado para jogar como Black Ace, que são os jogadores que estão na roster oficial, mas eles não jogam, né? Treinando com jogadores titulares. E depois das outras temporadas, ele jogou na NHL em ligas europeias. E agora, ele tem 31 anos e ele joga na Alemanha. Ele joga não na liga principal, né? Acho que é numa liga, entre aspas, terceira divisão do hockey alemão, pelo que eu li. Ah, é? Não sabia. Pelo que eu entendi, é assim também. Não é na Dell. É em outra liga americana, assim, uma subdivisão. Sim. Que é aquilo, né? Enquanto o Aldridge tem o nome na taça, o Kyle Beach está praticamente exilado na Alemanha, né? Então... Essas são as consequências do abuso sexual. E depois as pessoas não conseguem entender o trauma, né? Uma coisa dessa acaba com a vida de alguém. E, no caso dele, acabou por causa do Chicago Blackhawks também. Porque a gente tem que sempre ressaltar isso, né? O Chicago Blackhawks foi simplesmente cúmplice de tudo isso e valorizou um técnico de vídeo em cima de um jogador. De primeira escolha. Eu acho interessante focar nisso, por causa que, teoricamente, quando tu escolhe alguém na primeira escolha de draft, na tua primeira rodada, é alguém que tu vê pro teu futuro. Porque draft não é só, eu fui com a cara desse moleque aqui e vou escolher na primeira rodada. Não, é um ano inteiro ou mais de estudo em cima de um jogador para poder trazer ele pro teu time, tendo uma ideia do que ele pode fazer pro teu time. Né? Mas eu acho interessante a gente mencionar também, agora de início já, que quando a gente culpa o Blackhawks, a gente está falando de que o técnico sabia, o Joe Quenneville, que estava de técnico do Florida Panthers, treinou um jogo após sair o nome dele como alguém que sabia, como se nada tivesse acontecido, mas depois ele se demitiu, porque, né, ninguém foi demitido, todo mundo teve a chance de se demitir, o que também eu achei incrível, só que Patético. Não. Patético, exatamente. E no dia que saiu o relatório, eu acho, né, que ele deu uma entrevista falando que mantinha as palavras que ele tinha falado em junho, que era que ninguém sabia do negócio, que não tinha acontecido nada, etc. Sim. Pelas palavras do Kyle Beach, ele falou que ele falou com um técnico de habilidades, eu não sei qual é a nomenclatura dos caras lá dentro, mas ele falou com o Paul Vincent, que era um dos técnicos lá, um dos auxiliares, e que o Paul Vincent levou esse assunto para os superiores, que era o Stan Bowman, o Quenneville, o McIsaac. O Bowman, que era o GM, né? McIsaac era o quê? Presidente de operações de hockey, eu acho, alguma coisa assim. Uhum.
Tinha mais gente também nesse meio aí. O Cheval Dayoff, que hoje em dia é GM do Jets. Winnipeg Jets, É. que não sofreu nenhuma consequência. Não, é. E a gente vai falar dele mais tarde, porque isso aí merece, acho que, alguns minutinhos só para ele, só pra gente poder falar, por causa que é uma situação complicada também. E todos esses sabiam, e isso ocorreu, essa reunião ocorreu durante os playoffs da 9-10 ou 10-11? Acho que é 2009-2010, né? Da temporada 2009-2010. Sim. Que foi Sim. a temporada que o Blackhawks foi campeão. Uhum. E houve um consenso geral nessa reunião de que caso algo assim saísse na imprensa ou fosse, sabe, lidado com isso no momento, iria atrapalhar com a química do time nos playoffs. Foram essas as palavras usadas durante a reunião. É foda, né? Então, quando a gente fala em que eles não fizeram nada, de que existe uma culpa do time, do front office, do time no geral, que a gente vai falar sobre isso também um pouquinho, é isso, tipo, eles sabiam, eles tinham o poder na mão de demitir o cara, de fazer uma investigação, de fazer uma denúncia, mas eles não queriam perder a chance de avançar nos playoffs, né? Em detrimento à saúde mental e a vida de outra pessoa que sofreu abuso. Sabe o que me pega bastante? É que, tipo, eles chegaram pro Aldrich e falaram se ele queria participar da investigação ou sair do time. Isso depois aí deles serem campeões, né? Sim, depois de serem campeões. E depois dele ter o dia da taça. Eu vou sair. E aí, não, então tá beleza, vai. Cara, como assim, sabe? Não dá pra perceber que tem alguma coisa muito errada aí? E depois que ele saiu, ele não recebeu uma carta de recomendação, porém ele recebeu reviews positivas do Quenneville, isso diz no relatório, e ele foi trabalhar com jovens jogadores e outros jogadores ainda no USA Hockey, que é tipo a seleção de hockey americana, né, o programa de hockey americano, e depois foi para uma universidade, e depois foi último. Abusadores não deveriam existir, num geral. Mas o último local que um abusador deveria estar é numa escola de ensino médio com jovens. Então, sim, além do time ter feito isso tudo, eles permitiram, querendo ou não, que um abusador tivesse novas vítimas. Sim. Inclusive, um jovem de 16 anos de idade. Quer dizer... Então... Ninguém pode falar que eles não têm culpa. Como é que eles poderiam saber? Não sei o quê. Não tem como falar isso. Não! Cara, sério, tipo assim, me desculpa, mas como é que você consegue torcer pra um time que, assim, sabe? Eles não tinham necessidade, eles poderiam muito bem ter falado, olha, a gente não recomenda ele, ou, tipo, ele não teve um trabalho muito bom aqui. Não, eles simplesmente, tipo, e deixaram o predador sexual em vários ambientes com jovens. Primeiro no USA Hockey, depois na Universidade de Miami e depois ainda no ensino médio, né? Então, assim, que é isso, sabe? Eu sei que muita gente fala, porque todos nós aqui no TTG já deixamos muito bem claro que a gente não gosta desse time, mesmo antes de acontecer esse tipo de coisa. Também por motivos concretos, porque a gente sabe muito bem do histórico com a função do logo, do nome, de jogadores importantes do time. E eu sei que às vezes alguém pode achar, vocês estão perseguindo o time. Só que, velho, é impossível. Não é jogar hate só por jogar hate. Se você acha que a gente tá perseguindo um time porque a gente tá falando sobre casos de agressões sexuais que eles cometeram, sei lá, desliga aí e não volto mais. Não, exatamente isso. Não é perseguição, a gente só tá relatando o que já foi relatado nesses últimos 10 anos. Todas essas questões que a Érica falou, e agora esse caso. Então, não é perseguição, é simplesmente a verdade. Não, exatamente, sabe? Tipo, a gente
Não é, ai, é porque é rival do Blues da Ana. Ai, é porque não sei o quê. Ai, é porque vocês estão jogando hate. Velho, são questões muito bem... Tu dá um Google no nome do Blackhawks, vai aparecer tudo. Exatamente. Tudo. E outra coisa, não me venham com isso de vocês só falam desse tipo de assunto, porque a gente não sente prazer nenhum em falar dessas coisas. Só que não tem como separar isso do esporte, não tem como a gente chegar aqui e falar, vamos falar sobre a semana da NHL. Vai se lascar, né? Pelo amor de Deus. O que a gente mais queria estar falando era sobre o esporte em si, sobre o Ovechkin chegando perto do próximo cara na lista dos maiores gols, de, sei lá, ontem o Getzlaf também bateu um recorde, eu não sei o que foi dia que eu tava dormindo, mas tem várias coisas que a gente queria muito estar falando sobre isso, sobre a nova temporada de hockey feminino que vai começar agora, que vai ser uma temporada enorme, incrível de assistir, mas a gente não tem como falar sobre isso. É impossível tu ignorar a existência de uma problemática gigantesca na liga e no esporte, e que não existe nada assim que tu veja que vai mudar tudo isso. Não vai. Porque tá acontecendo, tá todo mundo falando agora que não sei o que, é um absurdo, não sei o que, papapá. Só que aí tu vê, o Bowman se demitiu, ninguém demitiu ele, o McIsaac se demitiu, ninguém demitiu ele. Também o Bowman era o GM, enquanto tudo isso estava acontecendo, o Bowman era GM não apenas do Blackhawks, como da seleção americana nas Olimpíadas de inverno. Onde ele também teve a chance de se demitir em vez de demitirem ele. O Quenneville pode se demitir também, depois de treinar ainda o time dele, e depois de lançar também um comunicado ridículo que ele não falou desculpa em momento nenhum. Então, sabe, não tem como a gente sentar e bater palma para um jogo que tá destruindo a vida de muita gente no meio do caminho. Porque esse caso específico é, por enquanto, só com o Kyle Beach, mas também tem outro jogador que não quis participar das investigações. Eu entendo o motivo dele, porque ele achava que não ia dar em nada, e a gente sabe muito bem como é que é o time. Tem esse menino, que hoje em dia é um adulto de 16 anos também. Então, sabe, eu quero deixar aqui um dever de casa para todo mundo que acha que isso não deveria ter sido falado e não deveria estar sendo discutido e que é uma frescura sobre tudo isso. Eu quero que vocês vão lá. A gente postou a transcrição traduzida da entrevista no nosso site. E ali tem o link da entrevista em si. Eu quero que todo mundo que está pensando isso vá aos 16 minutos dessa entrevista, que é quando o Rick Westhead pergunta pro Kyle Beach o que ele queria falar para esse jovem de 16 anos de idade na época que foi abusado pelo Aldrich. Porque se nada até agora quebrou o coração de vocês, eu duvido que aquilo lá não vai quebrar. E se não quebrar também, eu espero que, sabe, que tu reveja teus valores na tua vida, por causa que assistir o Kyle Beach falando, pedindo desculpa por ter sido abusado praticamente, por não ter tido, entre muitas aspas, coragem de falar na época, porque isso não é uma questão só de coragem, de covardia, de whatever, é tipo, ele é a vítima. Não era o trabalho dele sair falando sobre isso. Não. Ele pediu desculpa por causa disso, né, para uma pessoa de 16 anos de idade, por achar que tem culpa nisso tudo, porque se ele tivesse falado antes não teria acontecido, porque não sei o que, não sei o que. Assiste essa parte. Não precisa ver a entrevista toda. Assiste 5 minutinhos essa parte. É só isso que eu penso. E assim, é triste porque ele sofreu isso e ele foi buscar, né? Ele comentou com pessoas de dentro da organização que não só ignoraram ele, como falaram que a culpa era dele. A gente nem chegou nesse assunto ainda, né? É verdade. A gente nem chegou nesse assunto. É verdade. Até esqueci o nome do cara, que é o Mental Health Coach, sei lá. Eu acho que é isso aí. Deixa eu catar o nome dele, porque esse tipo de cara merece ter o nome estampado em tudo que é lugar, pelo que ele falou. Ai, meu Deus. Eu não sei o que, Gary. Doc James Gary. Isso aí. Que não é Doc coisa nenhuma, viu? Só pra constar, tá rolando uma investigação sobre isso também. É o Jim Gary, treinador de habilidades mentais do Blackhawks e conselheiro na época. Ele, além de né, ter prints de e-mails da época e tudo mais, dele usando piadas com questões sexuais,
dele falando, mandando fotos de mulheres seminuas e coisas assim, tentando conectar-se com o jogador, o que, pelo amor de Deus, gente, sabe, é algo que chega a subir assim aqui na garganta, o suco gástrico pra quase vomitar na cara desse homem, né? Ele falou que a culpa era do Kyle Beach, de ter sido abusado. Porque, em tese, ele havia se colocado naquela situação. Exatamente. Então, sabe? Quer dizer, outra pessoa faz algo e, de alguma forma, quem é que vai ser o culpado vai ser quem sofreu. Tipo, é interessante notar que é uma culpabilização que honestamente, antigamente, eu tinha uma perspectiva que eu achava que isso acontecia só com as mulheres, mas isso também acontece com os homens. E, assim, Com todas as vítimas. A culpa sempre é da vítima. com todas as vítimas, independente de gênero. E, cara, é um absurdo, tipo, por que as pessoas são assim, sabe? É enjoativo, tipo, é algo que faz a gente questionar por que diabos a gente assiste essa liga ainda, sabe? Sim. Por que a gente dá dinheiro pra essa liga ainda? Porque aí também não é só isso, é toda a problemática de tudo que veio depois que saiu o relatório e tudo. Porque aí teve o Kane e o Tubbs falando bobagem, falando que, porque eles, o McIsaac e o Bowman, sempre foram ótimas pessoas para mim, não sei o quê. Ninguém tá nem aí para vocês! A questão não é vocês, o mundo não gira em torno do umbigo de vocês. Eles porque eles me deram boas, eles me trouxeram para cá e não sei o quê, e são ótimas pessoas, isso não exclui o fato de que eles foram cúmplices. Eles foram cúmplices, essa é a palavra. Eu li uma matéria no The Athletic que começava assim: a gente gosta de algumas pessoas, mas a gente tem que aceitar que às vezes as pessoas que a gente gosta, elas vão fazer coisas ruins. E não é porque você gosta dela que isso apaga tudo de ruim que elas já fizeram na vida. Então, não é sobre isso. Exatamente. Eu acho que foi o Matheus, o Puck, que falou que porque logo quando saiu o relatório, curiosamente, o Tubbs e o Kane foram para esse do Covid, né? Sim. Achei o timing extremamente perfeito para eles, né? Obviamente. Mas enfim. E aí a gente já tava rolando toda uma questão assim, de questionamento, se vão falar ou não, o que eles vão falar, não sei o quê. E o Matheus falou alguma coisa e depois falou que o C da camisa do Tubbs era de covarde, não de capitão mais. E eu fiquei, isso é verdade. E depois do que ele falou, eu fiquei, porra, é ser de covarde e ser de cúmplice, porque aquilo lá pra mim é ser cúmplice com tudo isso. Ele era novo, ele tinha 22 anos de idade, inclusive, que é 2 anos a mais do que o Kyle Beach tinha quando foi abusado. Tá? Então não vem com essa de ser novo, não. Exatamente. Sabe por que isso aí não me pega? Porque todo mundo que é decente sabe, desde criança, o que é esse negócio aí. Eu, na época que isso aí aconteceu, eu tinha o quê? Uns 12 anos? Eu já sabia que isso aí não era certo. Entendeu? Sim. Assim como, com certeza, que vocês duas também. Sim. Então não vem com esse papo de, é que eu era muito jovem. Vai se lascar, entendeu? Não! Agora eu acho que o cara tem mais de 30 anos e ele ficou em silêncio por mais de 10 anos. Não só ele, como o Patrick Kane também ficou, como todo mundo daquela época também ficou. E a gente comentou o nome dos outros caras ali. Tem outro cara que fez muita merda nessa off-season no draft, que é o Bergevin lá do Canadiense. Que a gente não mencionou, que esse cara também trabalhava no Blackhawks na época, e não me vem com essa de que eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu tenho certeza que todos eles sabiam. Sim. Tanto que saiu várias matérias que esses casos de abuso eram um segredo aberto dentro do time, além das piadas, né? Porque o Kyle Beach ia pro gelo e o povo ficava fazendo piadinha homofóbica com ele. Homofóbica, então isso tudo tem uma raiz homofóbica, né? Porque na visão deles o Kyle devia ser confuso, devia ser gay, alguma coisa assim. E como eles são homofóbicos, como o hockey é extremamente homofóbico,
gira, né, uma coisa também dessa culpabilização por causa disso, porque na cabeça deles, porque na verdade, pelo que pareceu, foi que ele meio que estava confuso, né, e aí meio que rejeitou, aí depois tornou toda essa E coisa esse dele, negócio né. das piadinhas aí, tem uma foto que inclusive tá rolando no Twitter, que é o Taves e o Kane comemorando com a Stanley Cup, e atrás tem um quadrinho escrito Chris Pronger, que é um ex-jogador de hóquei, é gay. Isso só mostra a questão da cultura do vestiário na época, né? Como esse tipo de piada era uma questão Exatamente. normal com qualquer um. E imagina, então, com um cara que, tipo, era um segredo aberto que havia sido... Na época, eu não sei nem se eles consideravam abuso isso, sabe? Eles, os jogadores, digo, não digo o Kyle Bates, obviamente. Tipo, sabe? Imagina o que rolava, sabe? E... Como continuar em um time assim, né? E aí agora também começaram a surgir os prints das matérias da época, chamando o Kyle Beach de bust, falando que ele era um garoto problema para o Blackhawks. Que o Blackhawks tinha errado na escolha do primeiro round. Mas você imagina a cabeça dele. Além de sofrer tudo isso, ele tendo que ouvir que se ele falasse qualquer coisa, as pessoas iam acabar com a carreira dele no hockey, porque, né? Porque essa tem foi essa situação de poder. É. Porque, poxa, imagina, você cresce jogando isso, vivendo isso, querendo ir atrás do seu sonho. Aí, além de você ser abusado, o cara vem e fala pra você, olha só, se você falar qualquer coisa pra qualquer pessoa, eu acabo com a tua carreira no esporte. Você não vai mais jogar em lugar nenhum, não importa a liga que seja, o país que seja. Acabou. Sim. Então, além de ter que lidar com todo esse trauma, ainda tem esse medo de não poder mais fazer o que ele quer da vida dele. Que muitas vezes é a única coisa que eles sabem fazer, né? Sim, exatamente. O Rick Westhead falou hoje no Twitter que... Deixa eu só pegar aqui o tweet para não falar nada errado. Que um executivo de longa data da NHL falou para ele hoje, tipo, foi atrás dele para falar sobre isso hoje, sobre a história do Kyle, né? E falou que eu apenas não entendo como um cara pequenininho que nem o Brad Aldrich consegue abusar de um cara 6'4", ou que 1,90, com um jogador, consegue abusar um jogador de 1,90 de altura da NHL. E isso que as meninas falaram, essa questão do jogo de poder, o jogo de ameaça, é justamente o que no relatório que ele fala, né? Que tudo que aconteceu com ele, com o Aldrich, tanto ameaçando ele fisicamente, quanto ameaçando de destruir a carreira no hockey dele e falando que ele tinha contatos altos lá no Blackhawks, então ele podia dar tempo de gelo para ele, falando coisas assim. E, gente, tipo, ninguém precisa ser mais fraco ou mais forte para ser abusado ou não, tá? É toda uma questão também de... Não tem nada a ver com corpo, né, em si. Sim. É questão de poder, é questão de manipular a vítima. Exatamente. Então não venham falar sobre, tipo, mas ele é tão grande e forte, como é que um jogador de hockey é abusado, não sei o quê. É por isso também que existe toda uma cultura de, porque o homem não pode ser abusado por mulheres. Porque o homem, teoricamente, é mais forte que a mulher. E isso não existe. Sabe? Não é porque o cara tem 1,90, 120 quilos só de músculo, alguma coisa assim, que ele não pode ser abusado, gente. Isso é uma noção muito ruim de se ter, sabe? É uma ideia muito ruim de se ter. Péssimo. E eu acho que foi essa semana ainda, né? No dia que saiu o relatório, que o Blackhawks foi para a justiça para tentar... Como é que fala? Anular as coisas. Sim. E depois eles me largam aquele comunicado podre, xoxo, ridículo, pedindo desculpa e tal. Cara, o complicado dali é que provavelmente quem escreveu aquele comunicado ou é um estagiário, ou é alguém que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu. Provavelmente não, com certeza não tem, porque eu duvido que esse tipo de profissional ainda esteja desde aquela época até hoje no time. É alguém que quer manter o emprego, né? Sim. Porque
é aquilo, eu nunca trabalharia num lugar assim, mas, né, tem gente que precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, tipo, vive num mundo capitalista, sabe? Não é todo mundo que tem o poder de, sabe, largar isso. Mas, enfim. Mas ele O foi um Chicago comunicado ridículo. Blackhawks. Chicago Blackhawks se esconde através dessas pessoas, né? Desses estagiários. Gente, o Kirby Duck que falou melhor do que o Taves. O Kirby Duck na época tinha o quê? 10 anos? Nem isso. 10 ou até menos, por porque ele é isso novo. que eu falo, entendeu? Sim. Se o Kirby Duck com essa idade sabe dos troços, eu acho que ele é mais novo. Eu não sei se ele é mais novo do que o Taves naquela época, mas enfim, ele é jovem. Ele tá com Você não me 22 agora, eu acho. Então, a mesma idade do Taves na Deixa eu época que confirmar. aconteceu o troço. Aí você vem me falar, é porque eu era muito novo, eu não sabia das coisas. Por favor. O Kirby Duck tem 20. Ridículo. Pois então. 20 anos. E ele sabe do negócio, entendeu? Ele sabe das coisas. Eu acho que dá pra entrar numa história de, mas são outras épocas. Foda-se, abuso sempre foi uma coisa horrível, horripilante de se falar desde cedo, né? Desde sempre. Mas eu acho que tem uma discussão interessante que dá para tomar aí, claro, que não é passar pano para ninguém, pelo amor de Deus, mas a questão dos capitães jovens, que a gente já teve sobre a questão do Jack Eichel e tudo mais, o que não exclui o fato de que sim, o Taves fez merda, ele deveria ter falado e tudo mais. Não importa se ele tinha 20, 18, 17 anos, sei lá, sabe, whatever. Então, não sei. Bom, mas pelo que ele falou essa semana, dá pra ver que... Não mudou nada. Não muda nada, né? Não. Então a gente tá esperando demais também. Todo mundo falava que o Jack Eichel é o pior capitão da NHL, não sei o quê. Gente, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. O pior capitão é o cara que todo mundo fala que é o capitão mais foda da NHL, não sei o quê, que ele tá há sei lá quantos mil anos lá e não sei o quê. E olha aí tudo que ele fez, né? Olha tudo que ele acobertou. Que capitãozão, né? Muito bem. Eu acho que a gente pode falar, então, do que se seguiu essa semana dentro da liga, né? Sim. Porque tudo bem. O Bowman se demitiu, o Quenneville, depois do que saiu tudo, ele ainda foi capitão, foi treinador do Panthers por mais um jogo. Cara, no mesmo dia que saiu tudo, ele tava lá atrás, ele no tava banco. lá no banco, como se nada tivesse acontecido. E não falou depois do jogo, porque além de tudo, é covarde. Todos eles, né? Mas o que eu ia dizendo é que o Quenneville, após, né, estar lá no jogo, ele ia ter uma reunião com o Batman. E aí, enfim, depois dessa reunião, saiu aí a notícia de que ele havia se desligado do Panthers. Mas aí, a NHL, né, e também não dá para esperar nada, falou num comunicado depois que, depois dessa reunião entre o Batman e o Quenneville, eles achavam que era melhor mesmo ele se desligar, mas que ele era um cara muito bom e que a NHL estaria aberta para ele caso daqui a alguns anos ele quisesse, assim, voltar a treinar. Só precisa ter uma reunião antes com o Batman pra... Exatamente. Só dá uma conversadinha, bate um fio aí, me liga, me manda um zap, que não tem problema nenhum. Então, assim, patético. Parece que ele só foi desligado porque não tinha como sustentar isso tudo. Mas por todos agora, eles entendeu? foi por causa disso. Nada me tira essa ideia. Tanto que eles se demitiram, né? Então, cara, não se surpreendam se daqui a alguns meses esses caras estiverem de novo na NHL. Talvez não assim numa posição de que fiquem ali na frente de alguma coisa, mas pelos bastidores ali, tomando decisões e influenciando em muitas coisas, com certeza. A NHL puniu o Blackhawks. Eu dou risada, porque, tipo, com a pífia multa de $2 milhões, que, inclusive, o Devils foi punido com 3 milhões, ou seja, 1 milhão a mais, por fazer coisa com o cap, para tentar contratar um jogador, foi punido com $3 milhões e tiraram as escolhas de draft, algumas escolhas de draft, eu não li bem para saber direito. E aí... Mas o Blackhawks tem uma fortuna de sei lá quantos, $300 bilhões,
puniram eles com um troquinho de bala. 2 milhões. 2 milhões. Quer dizer, o time acobertou, não protegeu seu atleta, ignorou tudo, deixou um predador sexual ainda trabalhar em vários lugares, porque se eles pelo menos, não, mas então, você nunca mais vai trabalhar, a gente vai falar mal de você para todo mundo. Não, eles permitiram e tudo que acontece com a franquia é uma multa de 2 milhões de dólares. Ou seja, a NHL acha mais grave você zoar com o cap space do que você literalmente abusar um atleta. Quanto foi a multa do Rangers depois daquele post que eles fizeram? Não foi 1 milhão? Eu acho que foi... Não sei se foi 1 milhão ou se foi, 300 mil, sei lá. Mas também foi... Sim. Porque na época a gente achava ridículo aquela multa daquele tamanho para aquilo, né? Sim, para um comunicado contra a NHL. Ou seja, quase a multa de um time que permitiu tudo isso acontecer. Ou seja... Eu só quero me corrigir aqui rapidinho, que não foi o Kirby Duck que falou. Que a gente foi o DeBrincat. Foi o DeBrincat. Só... Acho que o DeBrincat que tem 23 anos de idade. Isso. Só para me corrigir aqui, que, né, para não dar informação errada. Então, a franquia foi punida com uma risada. 2 milhões de dólares. Eles podem pegar a gente no draft normal, que eu acho que seria uma punição boa para alguém que, né, destruiu a carreira de um jogador draftado há pouco tempo na época, não sabendo cuidar da situação. Eu acho que eles tinham que perder todas as escolhas de draft do ano. Mínimo. No mínimo, exatamente, no mínimo. O time já entrou, foi o time que entrou, né, com pedido para tirar o nome do Aldrich da taça. Foi. Mas também porque todo mundo tava falando sobre isso, eu duvido que tenha sido uma coisa que tenha sido pensada lá de dentro. Né? Eu acho que tudo que tá acontecendo é porque as pessoas estão falando muito e estão pedindo muito. O que é muito bom, mas é triste porque não é uma coisa espontânea, né? Mas é muito bom as pessoas estarem pressionando. Isso é importante pra caramba. Isso é uma coisa que eu vi muito boa, que eu vi pouquíssimas mesmo, assim, eu consigo contar numa mão só reações adversas a tudo isso, eu acho. Adversas no sentido de falar que, sei lá, eu ia falar, mas tá todo mundo atrás de sangue agora, querendo demitir todo mundo que tava na época. Sim. É o mínimo? É o mínimo? Teve um queridão nas nossas mentions também que falou que tanto jogo hoje, vocês focados nisso. Babaca. Essa aí eu achei incrível. A gente só bloqueou, né, no NHL Brasil, mas aí foi todo mundo xingar o cara. É sobre isso. Falou, cheio de jogo no dia, vocês falam dessa merda, essa página é uma piada. Se esse tipo de gente acha a página uma piada, eu acho que a gente tá vencendo, sabe? Sim. Porque, né? Então é isso, tá rolando o comunicado de todo mundo agora, quem tava na época no time, quem não tava, jornalistas, o Elliot Friedman fez um comunicado mega inacessível, na minha opinião, porque eu não ia ligar pra ouvir o podcast dele, pra ouvir o comunicado dele. Também. Mas aparentemente ele tava falando que porque ele não ia conseguir cobrir os playoffs e este caso ao mesmo tempo, no início do ano, eu fiquei sabe? Enfim. Fazendo o assunto ser sobre ele, né? Sim, né? E ele falou que tava muito tava emotivo, não sei o quê. Claro, todo mundo fica emotivo, todo mundo fica chateado, mas ninguém tá nem aí pra vítima, né? Mas tudo bem. E hoje, no Twitter do Westhead, tem a informação de que o Batman ligou pro Kyle Beach, que ele falou que a NHL pede desculpas pelo abuso que ele sofreu. Kyle perguntou por que a NHL permitiu que os Blackhawks encomendassem uma investigação própria. E o Batman respondeu que a NHL acreditou que isso fosse apropriado, mas que a Liga já tinha planejado uma revisão dessas descobertas, né? E aí ele também falou que a NHL vai fornecer para o Kyle Beach serviços de aconselhamento e tal,
pra Eu família dele espero também, que o Kyle Beach pelo processe a tempo que for NHL necessário. Eu e também. leve uma grana Nossa, absurda deles. também. Porque oferecer tudo isso agora, 10 anos depois, É claro que ainda é fácil. necessário. Ainda é necessário. Só que esses 10 anos agora, que ele não teve a chance dele na NHL, que ele falou na entrevista com o Rick Westhead que ele acabou caindo em vício de drogas e vício de álcool. Não sei se vício é a palavra, mas tipo, como é que é relied em Abuso, né? português? Ele acabou abusando de drogas e de álcool pra tentar superar isso. Eu quero saber, tipo, e esses 10 anos agora? São 10 anos de uma vida que, tipo, sabe, que ele deve estar querendo. Não é esquecer, mas, tipo, ele. Sabe? Não sei, eu tô até É sem uma palavra, coisa porque é uma coisa que absurda. vai seguir, lógico, que a gente espera que ele consiga lidar melhor com esse processo todo que ele tá passando, principalmente agora, né? Mas é uma coisa que ele nunca vai conseguir esquecer completamente, entendeu? Por mais que chegue um ponto que ele saiba lidar melhor com essa dor e com tudo que ele sente, ele vai viver com isso pro resto da vida. Sim. Voltando É uma coisa que não aqui, tem cura, né? É algo que, não tipo, tem. tu aprende a viver, tu aprende a lidar com Exato. isso, mas tu não vai ter cura. Ele nunca vai esquecer do que ele passou. Ele nunca vai esquecer da reação do time que deveria ter protegido ele. O Caio perguntou por que a NHL se recusou a prometer divulgar o relatório. E o Batman respondeu que os oficiais da liga não tinham certeza se algo no relatório seria prejudicial para o Caio Uhum. e que eles não deveriam divulgar até ver esse relatório. O Batman falou que os executivos da NHL não faziam ideia da identidade dele antes da entrevista. O advogado do Caio perguntou por que esse seria o caso, já que os médicos do tribunal haviam indicado que era um Black Ace, que estava jogando profissionalmente na Alemanha. E, por fim, o último tweet diz que enquanto o investigador dos Blackhawks entrevistava 139 testemunhas, eles procuraram e conseguiram uma ordem judicial que impediu os advogados do Kyle Beach de receber depoimentos de qualquer um de todos esses entrevistados. Nossa. Meu Deus. E depois eles mandam um comunicadozinho, gente. Eles fizeram tudo para impedir que isso daí saísse, que isso daí fosse feito, que eles pudessem entrar em contato com as mesmas fontes. Tudo errado. Esse mundo é muito errado. Agora, eu pergunto pra Realmente, vocês, quem... se tivesse acontecido isso no Minnesota Wild, no Arizona Coyotes, um time assim, sabe, que não é um time que a NHL dê tanta importância. Sim, Porque ou com nenhum certeza deles já teriam obrigado a vender o time? Porque o Blackhawks, além de ser o Original Six, é um time rico, né? Não, é por isso que eu tô falando, sabe? Entre 99,9% e 100% de chance, qual é a chance que a NHL já teria feito os donos vender o time, caso não fosse o Blackhawks? E qualquer um dos Original Six aqui, eu não tô falando tipo, só do Blackhawks, tô falando de uma questão de desbalanceamento de poder aí, tipo, entre os times e a liga, sabe? Tu acha que não, Nath? Acho que não, porque eu acho que a NHL ia pensando. tentar. Eu acho que eles iam tentar da mesma forma. Eu acho que talvez, por exemplo, uma multa de 2 milhões fosse afetar mais, entende? Um Arizona Coyotes, ainda mais, por exemplo, tomando o Coyotes como exemplo, que também tem a questão de estão, sei lá, 20 anos quase com problemas financeiros. Mas eu acho que a NHL ia ter a mesma atitude, sinceramente. Eu também não acho que seria nada muito diferente, não. Eu não sei. Sabe como é que é a NHL? Não, eu também acho que, tipo, eu só acho que uma das coisas que eles poderiam ter feito já era isso, sabe? Tipo, entre aspas, começar do zero. Claro, não tem como começar do zero isso tudo, né? Mas, tipo, de obrigar a vender e coisa assim, sabe? Mas eu realmente acredito que não fizeram isso com o Blackhawks por causa de que é o Original Six, que não sei o que, tem dinheiro.
Eu acho tem que sim muitos privilégios, mas eu acho que essa questão de vender e realocar, eu não consigo ver acontecendo com não. qualquer um dos times que fosse. Eu acho Só que se o talvez a time multa tivesse seria mais muito pesada. ferrado. Eu acho que a multa talvez seria mais pesada, que as punições seriam mais severas, mas essa atitude eu acho que não aconteceria com nenhum time. Mas eu Só também não se espero nada fosse da NHL. Nada, nada, Só nada, se nada. fosse um time muito já ferrado. Porque, por exemplo, se isso tivesse acontecido com um time que talvez não esteja tão ferrado. Sei lá, por exemplo, Carolina Hurricanes. Com Florida Panthers. Não ia ser forçado a vender, não. Não ia. Eu acho que não. Era uma ideia que eu tinha na minha cabeça, que eu acho que poderia acontecer assim, mas... Seria ótimo se fizesse uma reciclagem geral, Sim. tanto de jogador, quanto de técnica, quanto de tudo. Aproveitar para mudar esse nome podre, esse logo racista, tudo. Porque não tem nada certo nesse time. Eu achei que tava falando de Mas- uma reformulação geral da liga, eu também falaria assim. Porque agora, isso por com exemplo, certeza o também. Quenneville saiu, e quem é que ficou de interino? Interino? Total. Um ex-jogador do Blackhawks da época. Sabe? Então, O Bergevin segue lá no Canadiens. Estava na época no Blackhawks, fez o que fez com a função do Logan Mailloux. O Cheveldayoff tá lá ainda no Jets. vai O continuar. Cheveldayoff tem todo um histórico também com a função do Akin Aliu. Aqui em Aliu. Akin Aliu, exatamente, E a NHL já teve, o Batman já teve a reuniãozinha com ele e as coisas vão permanecer assim. Então, velho, sei lá, cara. E também, jornalistas também, ninguém falou nada direito, Não, ninguém tava cobrindo ninguém. nada. Foram falar agora só. Depois que saiu tudo. Porque Depois que ninguém saiu teve tudo. coragem. Ninguém teve coragem de sair do seu clubinho, sabe? E ninguém teve a coragem de fazer uma coisa que jornalistas e comunicadores deveriam fazer, que é falar. Por que não vai falar se isso daí está intrinsecamente ligado com a cultura do esporte e com tudo que gira a NHL? Não vai falar por quê? Porque você nós te estamos incomoda? preocupados com os playoffs, entendeu? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo Essa é a tempo. desculpa deles, mas aí eles pedem fontes lá dentro, sabe? O que não justifica absolutamente nada, obviamente. Tô falando só que tudo é uma questão de interesse, de ter a fonte, de ter ligação direta com o time, com a franquia. Então são comunicadores de cu e rolo. E acho que é muito importante o nosso papel de não fazer igual. Eu também acho. Não, velho, pra mim, tipo, sei lá, eu sou jornalista, literalmente formada em jornalismo, pra quem não sabe. O diploma não serve pra nada, né, mas tudo bem. Eu não consigo ver isso, sabe? Porque aí os caras acabam virando assessor de imprensa dos times. Sim. Quando tu não dá essa notícia, o Elliot Friedman tem um alcance de quanto? Quantos seguidores tem o Elliot Friedman? Muitos. Só vamos ver aqui rapidinho. O Elliot Friedman tem 641 mil seguidores. O Westhead, 41 mil. 41 mil, sabe? Quando um cara que tem 400 mil seguidores não dá uma notícia para não ficar feio pro time ou para ele, isso é tu ser assessor de imprensa, que nem se a gente ao Brasil, eu e a Ana que cuidamos bastante de rede social, se acontecesse algo no Blues, a gente não desse notícia por causa que foi o Blues. Se acontecesse algo no Capitals, quando o Tom Wilson fez aquela merda toda, que nem se a gente ignorasse aquilo por causa que, não, eu tô no Twitter do NHL Brasil, eu não vou falar mal do meu time. Não vou fazer. Sabe? Tudo bem. Eu vou falar agora um negócio que eu fiz. Quando o Blues tomou um tic-tac gol do Arizona Coyotes, a gente não deu repouso no Twitter do TTG. Tipo, Isso não é nada. Gente, aí a gente pode. É uma questão, sabe? A NHL Brasil, a gente tem 7 mil seguidores. Exato. O nosso alcance perto de outros jornalistas é nulo. Mas a gente faz o nosso trabalho, sabe? Sim, a gente trata muito melhor do que muita gente aí, do que muito jornalista com 1 milhão de seguidores, tá? Sim, cara. Quando teve o draft, por exemplo, o draft, quando saiu a escolha do Logan Mailloux, fui eu que tava no Twitter da NHL Brasil. Eu não podia só falar,
com a escolha tal, o Montreal Canadiens escolhe o Logan Mailloux de não sei aonde, sabe? Era impossível só falar isso. Tipo, eu fui lá e dei todo um contexto e tudo mais, né? Eu queria muito na hora também ter falado da função do Stan Bowman quando ele apareceu com, sei lá, 10 mulheres na volta dele. Que aquilo foi a maior jogada de marketing ridículo que eu já vi na minha vida inteira. Só que eu tava tão abismada com a função do Canadiense que eu não consegui falar. Enquanto isso, teve gente batendo palma pro Stan Bowman. Sendo que na época todo mundo já sabia o que tinha acontecido no Blackhawks. Sim. Então, sabe, é uma questão de tu saber o teu alcance, tu saber a tua influência, porque nós temos influências nas pessoas. Muitas pessoas leem a NHL Brasil e acompanham o que a gente fala e esperam da gente esse tipo de coisa. Assim como esperam de outros jornalistas, e as pessoas não falam. Então, tipo, podem achar ruim, podem achar bad vibes, whatever, sabe? Mas a gente não vai parar de falar. Não. Porque se a gente não fala, se seu fanático não fala, se o Puck agora tá em recesso com as funções todas do Guto, que saiu da UTI, graças a Deus, tá em casa, tá tudo bem. Uhum. Então, tipo, não é cobrar dele nada disso. Se nós, essas páginas grandes do Brasil não falam, quem é que vai falar aqui no Brasil? Sabe? A gente não pode se dar esse luxo, sabe? Assim, na minha visão. Claro que não. É horrível. até- A gente odeia. É gatilho pra muitas de nós falar sobre esse tipo de coisa. Sabe? Mas a gente não fala. Eu vi a entrevista na quarta-feira. Eu já não estava num dia bom. Eu fiquei destruída, devastada. Eu acho que eu fiquei. Olha, ontem que eu fui me animar um pouco, porque eu tinha uma coisa diferente para fazer. Mas se não, eu tava no fundo do poço ainda, porque me pegou muito, 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 muito a entrevista dele. Você consegue ver no começo já. Ele nem fala nada, você já consegue ver a dor que esse cara tá passando. E aí, quando ele começa a se desculpar e chorar, não tem como. Sabe outra coisa que eu lembrei? Cadê a NHLPA? O que é NHLPA? O que é isso? Acho que a gente podia fazer um quadro. Cadê a NHLPA? Quando sempre que tiver alguma coisa do tipo assim, sabe? Eu nunca vi. Todo episódio a gente vai falar alguma coisa sobre a negligência dessa porcaria aí. Eu nunca vi uma associação de jogadores tão ruim quanto a NHLPA. E eu acompanho a NFL. A NFL que é conhecida por ser uma liga de donos, não de jogadores. Tipo, porque a NBA é uma liga de jogadores. A NBA tem uma força muito grande nesse quesito. A NFL não. A NFL é uma liga de donos. Dane-se os jogadores. Mas a NFLPA existe. Diferente da NHLPA. Eu não entendo. Eu não entendo como pode, sabe? Eu não sei. Ai. É bem cansativo. É toda semana repensando se vale a pena, sabe? Seguir acompanhando uma liga dessa, seguir falando sobre isso. Seguir trabalhando com isso, porque por mais que a gente não receba dinheiro, a gente trabalha com isso. Muito mais que a gente deveria. Sim, eu não exatamente. assisti nenhum jogo da NHL depois da terça-feira. Porque eu não tô com vontade. Não é nem pela questão em si, sabe? É porque você fica vendo que nada acontece. Nada vai acontecer. Umas punições que são punições entre muitas aspas. Ridículas. É uma multinha que não vai fazer cócega no bolso. É um cara que vai ser afastado agora, mas que tem carta livre para voltar daqui a alguns anos. Então, é bem decepcionante. E uma outra coisa que também me pega é que eu não vi nenhum outro time falando nada, sabe? E não tô falando que os outros times têm que, meu Deus do céu, olha que nojo essa franquia. Mas nenhum deles mencionou o cara pra dar qualquer tipo de apoio, pra falar que estão com ele de alguma forma. Eu não vi, mas eu fiquei meio afastada. Eu vi uma coisa, e foi o mascote do Hurricanes. Foi um porco de pelúcia que falou alguma coisa.
Tô nem aí pro Keynes. O Keynes tem o Tony Não, DeAngelo. exatamente. Fala do racista. Fala dele, do trumpista doido. Exatamente. Isso eu tô comentando. Eu vi A um incongruência, comentário. né? Eu vi um comentário sobre isso partindo de um perfil oficial. Porque jogadores foram questionados, técnicos foram questionados e falaram, uns falaram bobagem, outros falaram coisa correta. Mas, tipo, um jogador não, desculpa, um perfil oficial que eu vi foi Foi o do Porto. porco de pelúcia do Hurricanes. E O tem o Robin DeAngelo. Leonard, O Robin Leonard falou agora também, mas eu tô querendo dizer, ele tipo, falou. eu tô falando em time, sabe? Uma Que é aquela representante coisa que, tipo oficial, assim, sabe? Uma coisa assim, sabe? Eu não vi, tipo, nenhum presidente, nenhum dono de time falando no Twitter. Eu não vi nenhum GM falando no Twitter, tipo, sabe, fazendo Não. comunicado. Eu vi É aquela ex-jogador. mesma situação do... Lembra do Rangers, quando deu aquele negócio com o Panera e tal? Que a gente falou? Que foi só o Rangers que falou. Que se fosse com qualquer outro time, o time ia falar e nenhum outro ia ligar. É exatamente a mesma situação. Sim. Mas é isso. É cansativo, velho. Porque a gente não tem a menor noção, a gente não tem a menor, tipo, esperança que alguma coisa vai mudar. Não. Porque é isso, sabe? Por exemplo, o Quenneville saiu, mas quem ficou no lugar dele é um ex-jogador da época do Blackhawks, provavelmente sabia da situação toda. Olha, eu vi isso daí, mas eu já vi algumas pessoas falando que eu acho que ele jogou na outra temporada, ele já tinha saído. Bom, Eu então não eu não sei, eu li o que eu tô falando que eu li no Twitter, então se eu tiver errado, eu já peço desculpas antecipadamente aqui. Mas... eu também não vi mais sobre. Vou ver, vou tentar achar. Mas, é isso, gente. Tem uma coisa mais pra falar? Eu acho que não tem, né? Não, acho que a gente já falou tudo. No site tem várias notícias sobre, tanto quando saiu, quando o GM do Blackhawks demitiu, quanto quando o Kyle Beach se revelou ser o John Doe da investigação. A transcrição tá toda no site. Como a gente tá botando em todos os textos e tweets que a gente tá falando sobre isso, tem gatilho para abuso sexual e trauma. Então, se vocês não tiverem um dia bom, se for gatilho para vocês, não vejam, não ouçam, não, sabe, não vale a pena se colocar numa situação em que tu vai ficar mal depois, porque é um assunto pesado, é uma situação pesada demais. Quem quiser ler mais, procurar lá no nosso site por Chicago Blackhawks, tem todas as notícias lá. E eu acho que é isso. Eu acho que sim. Excluindo a NHL, tá vindo coisa boa aí sobre hockey feminino, pelo menos. Né? Sim. Para tirar a nossa cabeça um pouco dessa função toda, é uma boa também. Semana que vem que começa, né? Uma semana. Sábado que vem começa. Isso. Uhul! Dia 6. Por favor. Antes por favor, disso, que não... Fala, desculpa, amigo. Não, que não tenha mais nada ruim até lá. E que com Sim. a PHF também não tenha, porque assim, né? Rock feminino... Lá tem problema também, a gente já falou muito sobre isso também aqui no TTG. Sim, então assim... Então... Mas Mas a gente está planejando um material muito legal. A gente já falou sobre isso também no Twitter, do NHL Brasil, sobre hockey feminino. Então, vai ser bastante legal. É bom também tirar um pouco a cabeça da NHL. Existem outras ligas por aí. A gente sabe que a cultura do hockey no geral é problemática. A gente sabe que tem problemas no hockey feminino também. Mas eu acho que vocês concordam comigo quando eu digo que a gente está meio exausto da NHL. Por causa de tudo que acontece. Então é bom também a gente saber que tem outras ligas que a gente pode acompanhar o esporte sem aquele pezinho assim, pensando... Claro que a gente não vai conseguir esquecer tudo que aconteceu, né? É impossível.
Inclusive, torcedores do Blackhawks, se vocês não conseguiram torcer para esse time ainda, sem o mínimo de peso nas costas, olha, eu não tenho nem o que dizer. Eu não conseguiria estar aplaudindo meu time ou reclamando de derrota do meu time, caso fosse uma situação dessa, eu acho. É muito É bem complicado. difícil. Mas o Você que tem que- me dá assim, uma esperancinha é que, né, querendo ou não, você acaba às vezes seguindo gente que torce pro seu time rival, né? E acontece comigo também. Torço, não, Deus me livre, cruzes. Nossa, Conheço algumas pessoas que batendo muito na madeira. Que torcem pro Blackhawks, que já tiraram da bio, que já não comentam mais. não, Então, tem assim, muita gente que eu vejo graças a também. Deus que, né? Eu acho que grande parte das pessoas, na realidade, tem a Sim. noção, sabe? E estão fazendo isso em relação ao time. Sim. Só que, tipo, entenda que a gente não vai DRT no teu Não, stories torcendo pro Blackhawk, sabe? Ainda não. não. Não na mesma semana que tudo saiu, sabe? E, tipo assim, às vezes a pessoa não acompanha as redes sociais durante o dia, não Sim, segue nem nada. é. Chegou em casa, só sentou pra assistir lá o time que gosta. Mas, assim, em respeito, né, não tinha como a gente fazer Exatamente. isso. Eu não tô falando, Não tipo, é eu não estou é. criticando o torcedor, Não, apontando o não, dedo. não, eu entendi. Sim, só, tipo, a gente não vai, na mesma semana que saiu tudo que saiu, a gente Não não vai vai rolar. DRT. Tipo, em alguém falando, puxa, que droga, o Blackhawks perdeu. A gente tá, tipo, tomara que saia 0,82 essa temporada, sabe? Mas é sério, assim, eu tô fazendo piada agora. Meu Deus, Sei mas hoje lá, tem jogo contra o Blues. É hoje, Erika. É hoje. é hoje É hoje que eles vão... saem do... É hoje que fica 1,81. Assim, eu falei pras meninas já, eu acho que a cultura de violência do hockey é chata, é ridícula. Eu não consigo ficar batendo palma e gritando por briga, que nem muita gente faz. Às vezes eu comemoro uma briga ou outra, não vou negar que não. Mas hoje, eu queria muito que hoje alguém do Blues pegasse a cara do Vai Kane e do rolar. Taves e jogasse contra o vidro, sabe? Eu tô não apoio rezando. violência. No gelo, o gelo queima. Eu juro por Deus, eu não apoio violência, mas eu apoio violência contra quem merece. E eles estão merecendo. Especialmente o Kane, porque o Kane também, né, tem histórico. Então, tipo... E eu tô apostando no Brayden Schenn. É ele. Uhum. Eu não quero nem saber do resultado do jogo. Hoje é uma coisa que não me importa. O que eu quero é porradaria. O Binnington podia, né, Ai, o Binnington, criar do coragem jeito que de ele verdade. Sim, um cagão. Ele é covarde. É covarde mesmo. Mas seria bonito. Seria. Odeio você. Qualquer um, sabe? Eu só quero que alguém quebre a cara Justin deles. Faulk. Justin Faulk. Vou fazer mandinga pra isso acontecer. Pô, ele brigou no último, né? Com Brigou. o Kadri? Com o Kadri, que quase matou ele nos últimos Sim. playoffs. Não sei se vocês lembram. Pô, é. Que ele ficou estatelado no chão, assim, com o olho estralado do hit que ele levou na cabeça. Mas vamos encerrar, porque a gente já tá aqui faz algumas horas. Ai. TTG. Então, Propaganda, setor administrativo, TTG, vamos lá. Exato, vamos lá. Então, primeiro as nossas redes sociais, que é @podcast_tic-tac-go. Nós somos um podcast do NHL Brasil, em parceria com o Fambonanet, que é o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. O NHL Brasil está em quase todas as redes sociais, eu acho que todas. Que são elas, o Twitter, TikTok, a rede dos jovens, é A gente verdade. tem que fazer um pra fazer dancinha lá, tipo... Deus me livre. Tô brincando. Fiquei imaginando. Mas, enfim, o Twitter é @NHL Brasil, o Instagram é @NHL Brasil Oficial. Inclusive, tivemos estreia ontem da Poala lá no nosso Instagram. Sim. Ela fez um Reels do Arizona Coyotes. Com Nós o roteiro vamos da fazer Nath. Sim, Que agora eu fez. lembrei que acho que a gente não botou crédito. Ah, é? Tá, então já vou colocar lá. E aí... Obrigada.
Gente, o meu cérebro também. tá uma geleia. Por isso que, tipo... Eu também. Então, Nossa, eu ainda escrevi a descrição errada do negócio, eu fui tentar arrumar, eu não consegui achar o botão de editar, mas depois eu achei. eu vou adicionar aqui. Então, O que é adicione, remixagem? por favor. O que é desativar remixagem? Pra pessoa pegar o áudio, entendeu? Ah, Porque a legal. pessoa pode pegar o áudio e fazer o Eu Reels sabia disso no dela. TikTok, porque eu sou jovem, eu tenho legal. TikTok. Ui. Tô brincando. Dá pra fazer isso no Instagram também. Cadê Você editar? pega o áudio do Reels. Tanto aquele Reels da Luísa lá dos playoffs do ano passado é um áudio que ela pegou. Não, eu sabia No disso, mas eu não Instagram. sabia que, tipo, tu podia pegar, tipo, aqui no... Uhum. nas Aí eu opções. mudei, eu alterei o nome do áudio também. Eu coloquei @NHL Brasil Oficial e Não tal. sabia Que disso. fica áudio original, entendeu? Então, se alguém legal. pegar, sabe de onde Porque veio. eu não quero analisar comentários. Desculpa, amiga, é que eu tô brigando aqui. Eu desativei Mas, enfim. comentários. Meu Deus, a Erika vai Ó. derrubar o Reels. É. Instagram. O nosso Instagram, então, que é o @NHL Brasil Oficial, tivemos a estreia da Poala com o Reels do Coyotes, mas nós vamos ter um de cada time. Esperem, pois temos muitas coisas para fazer. Não é porque a gente odeia seu time. Estamos indo por conferência e por ordem alfabética. Então, calma. Não cobrem um time ou outro, por favor. Vocês não têm noção Ele de tudo que a vai gente tá chegar. fazendo. Ele vai chegar. Ele vai chegar. É Na isso. verdade, se você cobrar, seu time vai ser o último. Exatamente. Só de pirraça. O É nosso por isso que a gente se dá bem, Facebook. amiga. É por isso que a gente se dá bem. Né? O nosso Facebook é NHL Brasil, é uma página, não tem grupo. Todos os grupos NHL Brasil do Facebook são uma bomba. Fique muito longe deles. Não se relacione com ninguém no Facebook, tá bem? Eu tenho uma pergunta. Diga. Não, se vale a pena falar do grupo do WhatsApp, eu acho. Avisar. Sim. Boa. Vou falar sobre isso. Eu acho que aquela gente não escuta o TTG ainda bem, mas tudo bem, vou falar aqui do mesmo jeito. Que horror. Mas... Eu acho que não, mas né, é a bom gente deixar tá avisado. no YouTube também, com o recap semanal, que é feito pela Carol, que é @YouTube, não é arroba, é YouTube. Gente, aí no YouTube é NHL Brasil, não tem arrobas. E o grupo do WhatsApp que a gente tinha com os fãs do NHL Brasil, ele tava simplesmente caótico, uma bagunça, era só eu e o Kaique lá de administradores, porque as pessoas com bom senso não se enfiavam lá, né? Então tava só eu e o Kaique no meio daquele povo todo mal educado, bagunceiro. Não eram todos, tá? Tinha gente que se salvava. Então eu e o Kaique, numa madrugada, a gente bolou um plano. A gente restringiu as mensagens para os administradores. Quando deu 1h pouco da manhã, eu acordei e pensei, vai ser agora. Eu deletei todo mundo do grupo e o Kaique apagou o grupo e a gente não vai mais voltar com o grupo. E é isso. Acho que as pessoas não sabem o trabalho que é, tipo, tu gerenciar uma comunidade e um grupo assim, né? Uhum. Especialmente quando as pessoas não colaboram e não se respeitam. Sim, exatamente. Então... E, tipo, não é nem respeito entre si, sabe? É querer falar mal de pessoa que não tá nem ali. E falar, tipo, então quer dizer que esse aqui é o grupo pra falar mal do fulano. Não é! Vai falar mal do fulano no seu privado. Aqui não, que você não vai falar mal de ninguém. Então tá bom. Nath, Érica, obrigada por terem vindo pra gente fazer esse episódio pesado, mas necessário. E voltamos na semana que vem. A gente queria ter feito esse episódio ainda quando tava saindo todas as coisas, mas não rolou. É que, tipo, saiu tudo quarta-feira. A gente gravou... Não, saiu terça-feira. Saiu terça? A gente gravou segunda-feira passada. Hoje é sábado, né? E aí, tipo, além de ficar puta com tudo, eu fiquei... Porra, por que vocês não lançaram um dia antes de tudo, sabe? Que raiva! Mas Estava. Então a gente pensou num episódio extra, mas a gente tá muito cheio de coisa pra fazer. Não só no NHL Brasil, porque além da gente ficar inventando coisa no NHL Brasil, ainda temos, pasmem, uma vida! Uau! Que doido! Vida? Então não deu. Mas é isso, o TTG está aqui. Voltamos na semana que vem. E um beijo em vossos corações. Beijo. E quem não torcer hoje pro Blues cagar eles de porrada, não precisa mais nos escutar. Exatamente. Adeus, pessoal. Um beijo. Tchauzito. Tchau, gente.